Olá, muita gente me pergunta como é que funciona um tratamento espiritual no centro. Eu posso falar pela casa onde eu trabalho, o Núcleo Assistencial Espírita Francisco de Assis, no NAEFA, no Ipiranga. Vamos imaginar que você vai, ou alguém vai, pela primeira vez, e ele entra no centro, ele é recepcionado, encaminhado, sempre com muita simpatia, para um passe logo na entrada da casa. Esse passe chama-se um passe de limpeza. Ele entra numa sala onde um passista lhe aplica alguns movimentos, mais ou menos dessa forma, né, sobre ele, na parte assim da cabeça, do tronco e no baixo ventre. Então passa uma vez, duas vezes. E esse passe, principalmente esse movimento, ele tem o objetivo de separar eventuais ligações fluídicas que existam entre o assistido e, eventualmente, algum espírito que esteja ligado a essa pessoa. Tá? E depois desse passe, que é chamado um transversal cruzado, nós damos um passe que é simples, né? Ele é feito de uma forma a retirar, como assim, retirando aquilo que foi com o primeiro passe liberado, né? Então é como se fosse feita uma limpeza e finalmente um passe longitudinal que serve para uma harmonização do assistido. Mas o que acontece nessa câmara de passes é interessante mencionar. O passista, ele não está sozinho ali. Junto com ele existem espíritos que estão cuidando dessa separação desses irmãos que acompanham os assistidos. Eles são separados naquele momento. O assistido, então, mais tranquilo, ele será encaminhado para uma sala, a sala de preleções, de onde ele será chamado, no caso de uma primeira vez, para uma entrevista, onde nós fazemos uma ficha com seu nome, endereço, e colocamos, assim, uma síntese das reclamações que ele tem. Muitas vezes o assistido ele está precisando conversar, falar. O objetivo dessa entrevista, que é chamada Encontro Fraterno, é deixar o assistido tranquilo e é uma oportunidade dele conversar conosco, né? E aí, depois dessa entrevista, ele volta para a sala de preleções. Após isso, à noite, por exemplo, às 8 horas em ponto, nós começamos com a palestra. São de 20 minutos a meia hora no máximo, de uma preleção, que pode ser uma preleção evangélica, uma preleção doutrinária, e o assistido vai ouvir essas palavras. Mas e aquele irmãozinho espiritual que ele trouxe também junto com ele? Ele também ouve essa palestra. Ele, sob a segurança de outros espíritos, ele também tem a oportunidade de ouvir a mesma palestra. Depois de um certo tempo da palestra, começa o trabalho espiritual, são os passes espirituais. Nós temos alguns tipos de passes. O passe, assim, que a grande maioria dos assistidos toma, é o próprio passe espiritual, que ele tem o objetivo de equilibrar emocionalmente o assistido, espiritualmente, e também é feito um tratamento para o seu equilíbrio físico. Então, repetindo, ele equilibra a parte física, emocional e espiritual. Ele entra na sala, o assistido, senta numa cadeira,
um passista impõe a sua mão sobre a cabeça do assistido, enquanto a corrente em volta, no caso de um passe espiritual, uma corrente aberta, não é tão energizada, também faz a sua aplicação de vibrações. Então, todos vibram intensamente. Vibra quer dizer, doam os seus fluidos, os seus bons pensamentos para o assistido. Nessa câmara de passes, à volta dos trabalhadores passistas, existe também uma equipe espiritual. Tem um dirigente espiritual desse trabalho e espíritos especialistas ou não, né, em diversos tipos de tratamento. Por exemplo, existem espíritos que têm conhecimento de medicina, né, e outros também que têm outros tipos de conhecimentos. Então, esses espíritos, através do passista, também está doando seus fluidos espirituais. Então, nesse momento, o passista deve se colocar em prece ou em concentração, procurando absorver aquilo que ele está recebendo naquele momento. Tá? Aquele irmãozinho que eu mencionei no começo, o espírito que estava lá acompanhando esse assistido e de alguma forma atrapalhando a vida do assistido, ele também recebe as vibrações desse grupo de trabalhadores, porque existe uma outra equipe que está cuidando dele. Agora imaginem o seguinte, que esse espírito, ele está lá há 50 anos, 100 anos, vagando por aí, em busca de vingança, de algo que aconteceu numa outra encarnação. Então, para ele, o tempo não tem muito significado. Mas chega uma hora que ele precisa ceder, né, para a vida, ele precisa continuar no seu processo evolutivo. E essa é uma oportunidade. Então, nessa sala, ele vai receber um jato de amor. São vibrações de amor que ele vai receber e que talvez ele, por muitos anos, ele não recebeu aquilo. Tá? Por muitos anos ele estava sofrendo. Então, esse é um momento muito importante, que ele vai receber uma ajuda também. Então, tanto o assistido quanto esse espírito recebem o atendimento, aí termina o passe, o assistido vai embora, e esse irmãozinho espiritual, ele acompanha o assistido até a casa dele de novo. Você vai falar, poxa vida, então não adiantou nada? Não, adiantou. Adiantou. Adiantou tanto para o assistido, encarnado, quanto para esse espírito. Mas vocês acham que uma vez indo no centro, tomando passe, as pessoas se modificam? Não. O que ocorre? O assistido vai para casa e começa a lembrar alguma coisa que foi falado na palestra. Alguma orientação. Normalmente é dado uma orientação de fazer um estudo do Evangelho no lar, ou ler bons livros, pegar aquelas mensagens espirituais que são dadas no centro, leva para casa, antes de dormir, colocar um copo d'água, fazer uma prece. Então, alguma coisa precisa mudar no dia a dia do assistido. Esse espírito que o acompanhou até o centro, ele vai começar a observar uma mudança do assistido. E aí, na semana que vem, eles voltam ao centro. E, novamente, a equipe de segurança, desde o portão de entrada, vai encaminhando tanto o assistido quanto esse espírito, e é o mesmo processo, com outro expositor, com outros temas. Ele já conhece o local, já está mais à vontade, vai na sala de novo e toma um outro passe. Tá? A mudança, ela ocorre lentamente, mas para mudar é sumamente importante que o assistido faça alguma coisa. Ele precisa mudar alguma coisa.
tá? Ele precisa agir de uma outra forma, né? E desse jeito ele vai melhorando. Aí o espírito que está acompanhando também vai melhorando, até que um belo dia esse espírito tem condições de deixar aquele sofrimento diário, né, de ficar aqui na crosta e acompanhando esse assistido, ele pode ser levado pela equipe espiritual para as colônias do espaço. Vai reencontrar seus parentes e vai poder reiniciar o seu processo de libertação espiritual. Tá? Lembra que existem outros tratamentos no centro que visam exclusivamente a parte física, que um dia, numa outra oportunidade, a gente também pode comentar para vocês como é que funciona, tá? Um abraço a todos, hein?